Pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Carlos Lucena, responsável pela disciplina Políticas e Gestão da Educação, oferecida pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia. E hoje, dentro do cronograma, do conjunto de discussões que estão sendo feitas, né, nós vamos debater a transição propriamente dita da produção em massa para o toyotismo, né? Isso se apresenta já em um conjunto de debates que a gente vem desenvolvendo, desde as dimensões das mudanças que se tem do conceito de mundialização e o conceito de globalização, aproximações, diferenças de análises teóricas, né? Aos impactos propriamente ditos do neoliberalismo e, consequentemente, um amplo processo que está em curso e que não é novo e que está em curso em âmbito internacional, voltada naquilo que a gente denomina das transformações no mundo do trabalho. Eu havia dito a vocês, né? Todo o processo construindo a constituição do grande processo das crises econômicas, os choques do petróleo que se deram, as crises dos movimentos sociais nos anos 60, nos anos 70 do século XX, o início dos anos 80, né? Mostrando como que isso impactou em um processo de transformações no mundo do trabalho, com amplos desdobramentos, né? E nós discutimos os encontros anteriores, aprofundando essas questões, né? O texto que hoje a gente se propõe a discutir, que foi escrito pelo Ricardo Antunes e o Giovanni Alves, recuperam essa questão, é lógico que e trazem elementos para a gente aprofundar, especialmente aquilo o que impactou o toyotismo, quais os seus significados, o que ele apontou em termos de um processo profundo de reorganização da força de trabalho, né? É um movimento posto que se deu, que foi se internacionalizando, tal qual a gente discutiu na aula anterior, e um movimento que foi se internacionalizando, porque o toyotismo ele foi recuperado a partir de um cenário propriamente dito, que foi pensado primeiro em nível do Japão, a questão dos desdobramentos de Hiroshima e Nagasaki, das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, que a gente debateu na aula passada, e como que isso, e como que o toyotismo, a partir das grandes crises dos anos 60, 70 e 80, como eu disse agora há pouco, né? Como que ele impactou em um processo de se transformar em uma das alternativas para a superação desse processo de crise, né? É lógico que, dependendo de quem vocês forem ler, porque tem-se ali uma diferença de abordagens, até em virtude da própria área do conhecimento, e às vezes, nesse processo de crise, vocês podem encontrar ali categorias ou formulações, vamos pôr assim, um pouco diferentes, né? Então, para ser mais específico no que eu estou dizendo a vocês, vocês vão encontrar o termo produção em massa, né? O termo Fordismo, que tem diferenças entre eles, né? O termo produção em massa, ele, ele é um termo oriundo da área da administração de empresas, né? Ele foi pensado especialmente a partir das ações do Henry Ford, que promoveu um amplo. O Henry Ford é vamos dizer assim, um dos herdeiros da segunda revolução tecnológica, né? E que promoveu ali um amplo processo de se produzir, propriamente dito, as questões, tudo em larga escala, né? O Henry Ford, eu não, assim, não vou me aprofundar nessa questão, até para a gente conversar
no nosso encontro síncrono, na nossa atividade síncrona, né? O Henry Ford ele promoveu um processo intenso de se produzir algo em larga escala, né? Como o próprio nome, como o próprio sobrenome diz, o Henry Ford, que foi o inventor, talvez um dos criadores, um engenheiro, que criou a fábrica de automóveis Ford e promoveu, com a invenção da fábrica de automóveis Ford, um amplo processo de se reestruturar a produção. Né? É importante vocês terem claro isso, tá? De que quando você lê, especialmente ali na área da administração de empresas, e você lê sobre essa questão, você vai ver que a produção de automóveis ela era até então baixíssima, especialmente na virada do século XIX para o século XX. Tá? Era porque o automóvel ele não era voltado para atingir as massas, pelo contrário, né? A virada do século XIX para o século XX, ele marca ali todo um processo de crescimento da produção industrial em virtude dos próprios movimentos da revolução de cunho tecnológico, né? E aquilo que a gente vem debatendo nas aulas anteriores, que é um movimento que, se você produz, é necessário ter quem possa consumir aquilo que se produziu, né? É, 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 um, é um movimento que foi e é algo inerente à própria discussão da economia política, vamos falar dessa maneira, né? Das mediações que você tem entre o consumo e a produção, vamos assim, raciocinando na lógica da economia política liberal. Né? Então, quando o Henry Ford ele instaura um processo, ele instaura um processo trazendo até então algo novo, e algo novo propriamente dito, que impactava em si o automóvel, talvez um dos maiores fetiches da humanidade, vamos pôr dessa maneira, e ele busca um mercado consumidor maior. Tá? E para buscar um mercado consumidor maior, inova até então, trazendo à tona, por isso a herança da segunda revolução de cunho tecnológico, aquilo que se chamou das linhas de montagem, as linhas de produção, né? Que implicava em um processo de divisão radical do trabalho. O que eu quero dizer para vocês é que quando você pensa ali a linha de produção, você pensa diferentes trabalhadores, trabalhadoras encaixando peças, né? Cada um encaixando uma parte de uma peça propriamente dita, e aquilo ia se transformando em uma mercadoria. Né? O Henry Ford pensou isso em nível do automóvel, tanto é que quando o Henry Ford lança lá o Ford T, um dos carros percentualmente mais vendidos da história da humanidade, né? Da história da indústria do automóvel, me perdoe, né? Ele tinha todo um apelo rural, quer dizer, era um carro produzido que vinha com manual de instruções que se ele quebrasse, você mesmo consertava. E com o Ford própria, e com essa concepção, a própria criação de uma espécie de um conceito de crédito, né, para que você tivesse ali trabalhadores, ou uma parcela dos trabalhadores pudessem comprar o seu carro. Né? É lógico que quando você pensa essa dimensão, quer dizer, da produção em massa, a produção em massa ela foi acompanhada também de um amplo processo gradativo de reconstrução do Estado, né? De reconstrução de políticas estatais voltadas ao consumo. É por isso que o Gramsci analisou isso de uma forma monumental na obra denominada como o Americanismo e o Fordismo,
que é ali, se eu não me engano, um capítulo do livro Maquiavel e a Política, que foi escrita, né, pelo Gramsci, né, que tinha ali toda uma análise propriamente dita de como que de como se construiu políticas de cunho estatal voltadas à potencialização do consumo, né? E aí o próprio movimento da construção de um, de um polo de necessidades que teria como referência o fetichismo da mercadoria. A gente conversa sobre isso na aula presencial, né? E o Gramsci atribuiu, propriamente dito, o conceito de Fordismo, né? E foi uma atribuição pensada na perspectiva que fala assim, olha, não é apenas, isso não se transformou apenas em uma lógica restrita à administração de empresas, o qual você utiliza uma forma de se produzir para baratear custos e derrotar a concorrência. Não, isso teve um apelo muito maior do que se potencializou, né? Se transformando em um processo que transcendeu os muros das fábricas, porque isso implicou na construção de políticas, de leis, incentivou a relação do capital bancário e o capital produtivo, né? Implicou consolidou de uma certa forma ali a constituição de uma espécie de um jeito de viver e trabalhar potencializado pelo consumo, potencializado o consumo. Ele seria propriamente dito entendido como algo sinônimo à felicidade, sinônimo de sucesso social, tá? O que acontece, né? O texto em si, ele traz essas questões e outras nas entrelinhas, mas ele aponta, propriamente dito, um cenário de transição. E aí é importante, né? Você fala assim, olha, mas o que isso tem a ver, a princípio, com a educação? Sim, tem a ver tudo, né? Porque você tem também esse cenário de transição, apesar do texto propriamente dito, ele não se remeter ao processo educacional, tá? Os autores estavam debatendo essa questão com sociólogos do trabalho, tá? Mas a dimensão que se põe foi um movimento tal qual a gente vem discutindo no decorrer dessa disciplina, da educação enquanto processo de disputas, da educação enquanto processo de formação do presente para o futuro, da redefinição da própria lógica do que seria esse futuro, né? Ou seja, organização escolar, alunos em sala de aula, redefinição de currículos, redefinição de projetos de competências, tá? Entre outras questões que nós vamos aprofundando no decorrer desse curso. Mas quando você tem esse movimento de transição propriamente dita, da produção em massa, vamos dizer assim, do Fordismo, né? Um movimento de transição que se deu para o toyotismo, um conjunto de elementos foram postos nisso, e o texto mostra isso. Tá? Na realidade, o ponto forte do texto é dizer assim, olha, não significou apenas uma redefinição estrita à administração de empresas de forma de como se reorganizaria a produção. Não, isso foi além dessas questões. Quer dizer, e foi além dessas questões no intuito que o toyotismo, ele também, lógico que ele não teve talvez um alcance estatal, né, como imaginava lá o Benjamin Correia, lá quando escreveu o Pensar ao Avesso. Ele não teve um alcance, vamos dizer assim, talvez tão veemente como ocorreu na produção em massa, mas ele implicou sim um processo em âmbito de reestruturação.
que reestruturou a vida das pessoas e que trouxe como um conjunto de elementos somados à própria dimensão ideológica do neoliberalismo que a gente debateu na semana passada, né? Um processo de redefinição do próprio jeito de ser dos seres humanos. Um projeto que eu me arriscaria a dizer uma lógica de sociabilidade. Tá? É por isso que quando você... os autores mostram muito bem essa dimensão. Quando a gente analisa esse movimento, né, então você tem características próprias que são postas entre uma e outra lógica de, de venda da força de trabalho, isso para quem ainda consegue vender na situação que está se pondo hoje, tá? Você tem ali quando você pensa produção em massa, você tem muitos estudos na área da educação, né? Na área sobre o SESI, né? O SESC, tá? Então você tinha ali uma estrutura formativa, né? Você tinha uma estrutura de clubes, porque quando você pensava a produção em massa, você tinha um elemento de se pensar a jornada de trabalho pela jornada de trabalho. E aí é importante a gente conceber bem o que isso significa. Eu me arriscaria aqui a dizer, lógico que isso é polêmico, é alvo de debates, enfim, tá? Mas quando a gente raciocinava a produção ali em massa, e você pensava a jornada de trabalho, é lógico que existia ali um advento tanto da mais-valia absoluta como da mais-valia relativa, tá? Aquilo que explicava a vocês, questão de ritmo de trabalho e incremento da tecnologia nos próprios processos de trabalho. Só que, com a divisão radical do trabalho, é por isso que eu brincava com vocês, convidando vocês a reassistirem Tempos Modernos, com um outro olhar, que Tempos Modernos de Charlie Chaplin não é para rir, é para chorar. Tá? A produção em massa, com as linhas de produção propriamente ditas, elas implicavam em uma divisão radical do trabalho. Tá? E uma divisão radical do trabalho que tem como pressuposto a concentração da ciência e da tecnologia, seja naquilo que se colocava como gestores da produção, em algumas profissões, em prol do empobrecimento de outras. Quer dizer, você pegava, por exemplo, ali uma indústria metalúrgica, vamos pôr assim, a pessoa passava a carreira dela toda encaixando parafuso, vamos pôr dessa maneira. Você tem relatos em alguns que até trocavam chegavam a trocar de lugar nas linhas em função da própria monotonia. Ora, o que isso implicava? Primeiro, em você ter uma relação posta e uma relação posta, ela partia de uma premissa, vamos pôr assim, o quê? Ora, como o trabalho ele era extremamente fragmentado, vamos pôr dessa maneira, essa fragmentação, ela implicava no quê? Em se construir uma dinâmica, dentro, logicamente, daquilo que era possível, de se acelerar a velocidade da linha de produção, tá? E esse acelerar impactava no quê? Em se acelerar o ritmo do trabalho. Então, a marca da produção em massa, ela era voltada no quê? Nas 8 horas de trabalho, ou 10 ou 12, dependendo de onde a pessoa trabalhasse, aquilo impactava na perspectiva o quê?
de se acelerar a velocidade da linha de produção, potencializando especialmente a mais-valia absoluta, centrada principalmente na relação do ritmo de trabalho, né? Ora, era um processo de exaustão física, o qual, quando você tinha muito, eu cheguei a ver, até a conhecer, a trabalhar quando eu era novo, que nem vocês, em indústrias metalúrgicas, a hora que acabava o expediente, especialmente quando a empresa ela era maior, de maior porte, você tinha ali uma estrutura de clubes, tá? Que a pessoa saía do expediente, ia para o clube jogar um futebol, enfim, tá? Chorar as mágoas, para recuperar a energia física, para que pudesse, ao recuperar a energia física, ele tivesse ali condições de exercer um novo turno de trabalho acelerado no dia seguinte, vamos pôr dessa maneira. Então, era uma relação posta. É lógico que eu vou dizer para vocês, e isso é um fenômeno que ocorria apenas em grandes empresas, né? E eu estou me referindo aqui a um ramo produtivo, né? Nesse momento nos metalúrgicos, que você tem outros ramos produtivos com outras características, né? Mas que era muito comum isso. Então, era algo que quando você pega a literatura, principalmente da sociologia do trabalho, né? Fala, olha, era a jornada de trabalho propriamente dita. Com o toyotismo, isso ali em âmbito internacional, porque o que é importante vocês perceberem é que o toyotismo ele traz um fenômeno, ele tem características diferentes em diferentes lugares, vamos pôr dessa maneira. O toyotismo ele tem uma capacidade de administrar conflitos que é algo impressionante. O que eu assim me arriscaria a dizer aqui para vocês é o seguinte, tá? Quanto maior o nível de organização dos trabalhadores que se tem, vamos pôr dessa maneira, o toyotismo ele é utilizado de uma forma plena. Ao mesmo tempo, você tem o movimento inverso, tá? E aí, talvez, para eu ser mais claro no que eu estou falando, porque o toyotismo ele também foi ressignificado da sua lógica japonesa, né? Eu me lembro de ter dito isso para vocês em sala de aula, tá? Perdão, que sala de aula? Com esse negócio da pandemia aqui, né? Aqui no computador, ó, conversando com vocês, né? Pô, vai ficando velho, pessoal. É terrível, viu? Mas você tinha. Desculpa, viu, gente? Mas você tinha ali um processo do toyotismo, ele tem uma capacidade de gerir conflitos que é algo impressionante, tá? E o toyotismo ele foi ressignificado da sua forma japonesa, né? No Japão, como a gente conversou, você tinha ali o processo ali do emprego vitalício que se transformou em um nível de pressão entre os trabalhadores que era algo impressionante, a ponto, como a gente conversou, de Tóquio se transformar na campeã dos suicídios nos anos 90, né? Agora, nesse movimento, quando o toyotismo ele é importado, ele não trouxe junto algumas questões que tinham no Japão. Tá? Ele conviveu com uma outra lógica de sindicalismo, seja sindicalismo combativo ou sindicalismo de resultados. Ele não trouxe junto, por exemplo, a questão que eu comentei com vocês, olha, mas a pessoa, dentro de um sindicalismo de indústria japonês, para ele ser dirigente da empresa, ele tinha que ser um dirigente do sindicato. Por quê? Porque os interesses do sindicato não se conflitavam com os interesses da empresa, pelo contrário, né? Ora, se ele
se ele mudasse de emprego, vamos pôr dessa maneira, ele teria que começar no chão da fábrica, em outra empresa similar, ele não teria um cargo similar. Essas questões, quando o toyotismo ele foi importado, essas questões não vieram juntos. E não vieram juntos, por quê? Porque ele foi, de uma certa forma, implementado a partir das diferentes realidades dos diferentes cantos do planeta, tendo sim, como referência o nível de organização e resistência dos trabalhadores. Isso é importante vocês terem claro. Quanto mais organizado, como eu disse a vocês, eram os trabalhadores, mais na sua plenitude ele era utilizado. E vice-versa. Então, quando o toyotismo ele é implementado, especialmente dentro do cenário que eu disse para vocês, de um movimento lá da multifunção, que teve uma característica no Japão pós-Segunda Grande Guerra Mundial, e encontra características diferentes propostas a partir das crises dos anos 60, 70 e 80 do século XX, ele é implementado de outra forma. Então, ele mantém sua essência, vamos pôr dessa maneira, mas convive com um cenário do mundo do trabalho, vamos falar dessa maneira, muito diferente do que era o cenário do final da Segunda Grande Guerra Mundial. Porque ele convive com um movimento de uma tentativa de se fragmentar o trabalho. E aí, isso é fundamental para vocês perceberem. Por quê? Porque ele traz como referência uma ação de cunho objetivo voltado nas empresas, buscando o equilíbrio para elevar as formas de obtenção de capital, explorando radicalmente a compra da força de trabalho. Quer dizer, ou a gente entende isso, ou o risco que a gente corre é compreender o toyotismo como uma mera estratégia produtiva, e ele é muito mais do que isso. Não é, e esse processo de fragmentação, é por isso que os autores mostram aí no texto, olha, vai lá, olha o que representou o trabalho no terceiro setor. Olha só, você tem ali uma força de trabalho feminina que é comprada com um preço muito mais baixo do que uma força de trabalho masculina. Olha, você tem ali um conjunto de trabalhadores que atingiram determinada faixa de idade que são expulsos do mercado de trabalho, e ao serem expulsos do mercado de trabalho, para sobreviver, são obrigados a migrar para outros ramos ou setores produtivos em condição de cunho miserável. É por isso que o autor faz, o que os autores, perdão, fazem essa explanação, mostrando o desdobramento disso. Porque ele potencializou que aqueles que gerassem emprego formal, tá? Se criasse uma organização da produção propriamente dita, tá? E uma organização da produção que se permitisse trabalhar com menos. E uma organização da produção que atingiu em cheio, principalmente a geração de vocês. Porque o que eu estou dizendo aqui não é algo descolado da realidade. Tá? É lógico que quando os autores escreveram, e hoje ambos têm reflexão, tanto Ricardo como Giovanni, né, têm reflexões, livros, artigos, enfim, mesas redondas discutindo, nem estava posto o fenômeno da uberização. Quer dizer, imagine só se você pegasse e trouxesse esse artigo que a gente está lendo aqui agora,
e colocasse o fenômeno da uberização. Você fala assim, mas de onde que vêm os trabalhadores hoje que são uberizados? De onde que vem no cenário da pandemia os meninos e meninas, como eu disse a vocês, que estão aí se matando, os motoboys? Os uberizados e os motoboys são aqueles que foram expulsos do mercado formal assalariado. Percebem a lógica? A lógica da fragmentação? Os trabalhadores que assim sobrevivem são aqueles que só não foram expulsos. Tá? E que isso se potencializou de que forma? Eu não quero fazer aqui análise reducionista, mas só colocando elementos para a gente raciocinar juntos. Isso se potencializou em virtude do quê? De um processo de reestruturação interna de empresas propriamente ditas, que passaram a trabalhar com um efetivo menor. De que maneira? Potencializando processos, e aí o toyotismo ele veio de encontro a essa questão de captura de subjetividades, né? De captura que não era mais como se pensava na fábrica, na produção em massa. Olha, eu trabalho 8 horas por dia, ou 9, ou 10, como disse a vocês, e agora eu vou ter uma indústria de lazer, uma possibilidade de lazer, logicamente para quem tinha acesso a ela, que me permitisse recuperar a energia física. Né? Porque você tinha tantas as estruturas de cunho formal como as estruturas de cunho não formal não ligadas a nenhuma empresa. Né? A ideia que o toyotismo trouxe de novo seria a construção de outras lógicas de sociabilidade. E lógicas de sociabilidade centradas em captura das subjetividades, ao qual esses mesmos trabalhadores ou trabalhadoras, né, teriam como referência não mais as 8 horas de trabalho, mas um processo de envolvimento de cunho manipulatório, o qual eles pensariam trabalho 24 horas por dia. Redefinindo-se uma própria noção de criticidade, como eu disse a vocês em outro momento. Quer dizer, é uma noção de criticidade, e isso bateu muito forte na educação, como já disse, me desculpe repetir isso, é que muitos professores, ao ler, como que eu vou dizer para vocês, princípios curriculares, organismos, especialmente expostos por organismos internacionais, especialmente o Banco Mundial, que é tema do nosso curso um pouquinho mais à frente, fala assim, olha, mas a educação tem que formar um sujeito crítico, mas o que é o sujeito crítico? Né? O sujeito crítico não é aquele que teria capacidade de intervir na transformação da sociedade. Pelo contrário, o crítico seria aquele apto a dar sugestões na produção. Tá? Seria aquele que pensaria, teria um envolvimento com a empresa, que vestiria a camisa das empresas. Eu cheguei a ver em uma empresa no passado, não vou citar aqui o nome, porque do jeito que estão as coisas aqui judicializadas é meio complicado, então eu prefiro não citar, né? Que uma vez soltou um questionário para os trabalhadores, fazendo a seguinte pergunta para vocês verem onde chega essa questão do envolvimento manipulatório. A questão ela era simples, abre e fecha-se aspas.
O que você preferiria? Olha só, que mandassem colegas embora, fossem demitidos, ou que ao invés de demitir, reduzisse o seu salário para que eles não perdessem o emprego? Olhem só, isso foi soltado para milhares de trabalhadores. Né? É, é, olhem só o nível de envolvimento. Porque é lógico, porque isso bate até em uma questão interna, para assim, olha, mas se a pessoa ela é extremamente competitiva, vamos pôr assim, dane-se os outros, por um lado. Se a pessoa ela tem um espírito mais humanitário, ela fala assim, olha só, né? Eu vou abrir mão em prol do outro. Mas na realidade a resposta não estava nem em um e nem no outro. Vocês estão conseguindo enxergar isso? Porque aqueles milhares de trabalhadores que responderam ou se recusaram a responder, como quem aqui vos fala no período, né? Você não tinha poder de decisão nenhuma sobre o que seria o salário, o seu próprio salário, ou o que seria uma política empresarial que definiria seus preços no mercado internacional. Era uma decisão que não se tinha, mas era uma forma de iludir as pessoas, dando um poder de decisão que na realidade elas não têm. Nessa mesma empresa, para vocês terem uma ideia, então você tinha, eu trabalhava em uma unidade, como disse a vocês, em sala de aula, que era do tamanho aqui do campus do Santa Mônica, aqui em Uberlândia, da Universidade Federal de Uberlândia, né? E essa unidade era tocada ali em torno de 8, 6, 7 pessoas, variando. Né? Duas pessoas trabalhando em um console, que era do tamanho desse computador, um pouco assim maior, mas com um princípio muito parecido. E as outras no campo, divididos em áreas. Né? Hoje, assim, é lógico que isso que eu estou falando de vocês é coisa de 20 anos atrás. Eu não sei como que está a divisão hoje. Mas o que eu quero dizer para vocês, tá? É que isso já ocorria há mais de 20 anos atrás. E quando você trabalhava nos consoles, então ali era turno de revezamento, porque o ritmo não tinha como você parar. Vamos assim, isso é muito próprio em empresas, na indústria química, indústria petrolífera, enfim, você não tem como parar uma unidade de processo para tocar de novo. Então elas funcionam em turno de revezamento. E o pior horário que tinha para você trabalhar era o horário da madrugada. Para quem aqui um dia assistir esse vídeo que já teve essa experiência, talvez se. É lógico que isso é muito. Tem suas exceções, né? Mas talvez se identifique com o que eu estou falando. Especialmente a hora que bate ali 4, 4 e meia da manhã, que é o horário que o sono vem pesado. Né? E eu estava num desses consoles. Aí me toca o telefone. Eu atendi. E era uma pessoa que tinha lá um grau, se não me engano, acho que era engenheiro, se não me falha a memória. Muito, muito amigo, enfim. Pessoa que muito próxima de mim, né? Que eu gostava muito dela, inclusive, né? Apesar de estarmos em lados políticos totalmente diferentes. Mas era uma pessoa que eu gostava. Um torcedor do Atlético Mineiro de quatro costados, né? Bom, e aí a gente conversando, né? Aí chegou um ponto para mim, ele chegou e falou assim, olha, mas você tem aqui o equipamento tal, a torre tal, né? Por que tá essa temperatura? Eu fui lá, abri a tela e falei, olha, a temperatura tá por esse motivo. E aí, né,
meio lento, já era quase 5 da manhã. Perguntei para a pessoa, falei assim, poxa, mas você está aqui no local de trabalho, né? A pessoa falou, não, eu estou na minha casa. Aí eu perguntei, falei assim, mas olha, mas como que você sabe que a temperatura tá tal se você está na sua casa? Ele falou assim, não, porque eu tenho uma tela do computador aqui na minha casa, a empresa Y lá ligou um sistema que eu acompanho a tela de vocês, que vocês estão fazendo aqui dentro da minha casa. Agora, observem bem uma coisa, né? Para chegar nesse local que eu trabalhava, às vezes demorava uma hora e meia, né? Porque você saía, os ônibus lá saíam pegando as pessoas, que tinha lá os itinerários, e a pessoa ia entrar no trabalho às 8 da manhã. 5 horas da manhã ele estava conversando comigo, olhando coisas do trabalho, que seria, propriamente dito, um movimento, algo que era o seu horário de descanso. Mas a pessoa estava tão envolvida com o trabalho, tá? Que ela, ora, levantou e se pôs nesse sentido, né? Se colocou trabalhando, né? Discutindo o processo comigo e na época deu até um alvoroço, né? Quando isso começou a acontecer outras vezes, porque, enfim, temia dos desdobramentos disso. Isso na aula, quando a gente tiver amanhã, se vocês me lembram, se assistirem, que eu comento, não quero deixar aqui no vídeo, não que não venha ao caso, né? Mas, mas você tem um processo, o que eu quero dizer para vocês é que você tem um processo de envolvimento extremo, que foi ressignificado e potencializou se trabalhar com menos pessoas, se trabalhar com menos trabalhadores. Por quê? Tá? Porque se teria uma espécie de um movimento, de um envolvimento em larga escala, que se potencializaria, propriamente dito, um processo de captura de subjetividades. E aí o que é importante vocês perceberem é o seguinte, tá? Quando eu perco, é nesse ponto que eu quero chegar nesse momento, né? Quando eu perco a possibilidade, e aí a importância dos movimentos sociais, né? A importância do movimento sindical, quando bem organizado, de trabalhar na disputa, né? Porque talvez uma das grandes questões que se põe é a capacidade que os trabalhadores tenham de entender que esses processos não são naturalizados. Percebem? Quer dizer, que são decisões de cunho humana, que são decisões de classe, voltadas a responder a determinados interesses específicos. Se eu perco essa dimensão, eu entendo como algo natural. E aí um próprio conceito de competência dado, ele também é entendido como um processo natural e não uma decisão propriamente dita voltada para formas de recompor os movimentos de acumulação do capital. E isso impacta no que? Tá? Se eu entendo esses processos de cunho natural, eu também passo a entender a captura de subjetividades enquanto um processo de cunho também natural. Eu passo a entender movimentos como a gente vê hoje, de precarização extrema daqueles que vivem do trabalho, né, ou da classe que vive do trabalho, sendo fiel aí ao pensamento do Ricardo Antunes, tá? Que se
como se fosse um movimento da natureza ou da própria sorte, e não um processo estrutural que levou a isso. Como se tivesse uma espécie de uma hierarquia entre aqueles que vendem o trabalho, tal qual a gente discutia a dimensão do darwinismo social proposto aí, demonstrado por ocasião do pensamento do Hayek, lá na teoria dos fenômenos complexos, que eu mostrei para vocês na aula anterior, que eles estão ali meramente, as pessoas estão ali meramente porque são incompetentes, né? E não uma decisão humana que levou a isso. E isso, a meu ver, é algo muito sério, né? Porque você tem muitas pessoas sofrendo em função disso, né? Vocês imaginem só, reafirmo essa dimensão, pegando o texto propriamente dito e trazendo para uma reflexão da atualidade nesse cenário aí da pandemia que tá posto, né? O que significa para um entregador, para poder sobreviver, não ter acesso à proteção social praticamente nenhuma? É de ser recebido aí em algumas casas, que as pessoas olhem para ele como se eles estivessem doentes, estivessem levando a pandemia, levou o Covid-19 para dentro das casas. Ou de ser maltratados aí, como vocês já viram aí, em exemplos aí, na região de Campinas mesmo, ali, que a meu ver não vale nem a pena entrar mais em detalhes nisso. O que significa uma pessoa viver dentro dessas e outras condições, né? Muitas vezes não porque quer, né? É porque não tem qualquer estrutura estatal que permita que ela saia disso. Né? É por isso que eu reafirmo a vocês que quando você fala de onde que vem determinadas questões, olha, o processo humano, ele é desdobramento das próprias ações dos mesmos processos de cunho humano. Se eu perder esse olhar, eu corro o risco de também não conceber qualquer proposta de cunho crítico, porque eu tiro o poder, hipoteticamente tiro o poder, ou não consigo ver as decisões sociais no âmbito dos conflitos de classe que levam a algum lugar. A transição propriamente dita da produção em massa para o toyotismo, que não significou, e aí é importante vocês terem claro isso, o envolvimento manipulatório, os processos de redução de número de trabalhadores, fruto do processo de multifunção, e formas de reorganização produtiva, eles não impactaram em melhoria das condições de vida dos trabalhadores, não, pelo contrário. O que se observou com isso foi sim um crescimento da intensificação do trabalho. Um processo que acirrou de forma radical os movimentos da própria produção destrutiva, o qual o Mesaros trabalhou de forma brilhante na sua obra. O toyotismo ele significou um processo de intensificação do trabalho.
que gerou a intensificação por um lado, e ao contrário de você ter um movimento centrado no próprio processo de crescimento econômico, ele gerou processos de sobrevivência ultra precários de hoje, que é o cenário que nós estamos inseridos. Se eu perco isso de vista, eu entendo que esse é um movimento natural. E ele não é. Olha, até como um gancho para as nossas próximas discussões, e é lógico que isso que eu vou dizer para vocês também é um processo de disputa, né? Mas vocês vão perceber o seguinte, que dentro desse processo de disputas, a educação também foi duramente influenciada pelos desdobramentos da reorganização da produção, influenciada na construção de currículos, influenciada na intensificação do trabalho dos professores, aos quais muitos estão adoecendo, na difusão propriamente dito do uso da educação enquanto busca do controle de ações e controle de subjetividades no futuro, uma ação de cunho ofensivo no próprio controle do universo, do que vai se financiar ou não nas pesquisas, o movimento que se instaura não só no Brasil, mas em diferentes regiões do planeta, que passa, que começa cada vez mais a se dar uma ênfase maior a pesquisas que atentem radicalmente à reprodução do capital. E aí se soma a própria dimensão do texto anterior que nós discutimos sobre como que os neoliberais apontam sobre a crise, o que é a crise da educação e a quem se deve remeter. Reitero a vocês, tá? O fenômeno que nós estamos discutindo aqui agora, ele traz elementos na minha interpretação para se debater, problematizar e principalmente se posicionar sobre o intenso processo de precarização daqueles que vivem do trabalho que está posto na nossa sociedade. Um abraço a vocês e questões mais específicas e pontuais do texto nós conversaremos no nosso encontro síncrono, tá bom, pessoal? Forte abraço a vocês e até o nosso encontro. Até mais, pessoal. Tchau.